No dia a dia, muitos brasileiros usam seus próprios automóveis para realizarem suas atividades. E nessa relação de dependência, um aumento nos preços dos combustíveis tende a atrapalhar bastante a vida das pessoas. 2 semanas atrás, a Petrobras promoveu um reajuste no preço da gasolina, e este aumento já pode ser sentido em todo o país. Na semana passada, por exemplo, o preço médio da gasolina chegou a R$ 5,88 nos postos do Brasil. Para você ter uma ideia, este é o maior patamar médio deste combustível desde julho do ano passado. A pesquisa foi realizada pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O combustível no Brasil, ele está sofrendo esses ajustes por também a alta no preço dos combustíveis lá fora. O governo brasileiro, ele verificou que teve uma alta aí no preço do barril do petróleo, ele teve que se adequar, até porque senão iria comprometer a Petrobras. Em meio a este aumento recente, alguns motoristas já vêm pensando se vale a pena seguir usando a gasolina ou se o etanol seria mais vantajoso. Na quarta semana de agosto, o etanol ficou mais competitivo que a gasolina nos postos em 12 estados brasileiros. O levantamento foi realizado pela Valicard. Para efeito de comparação, na semana imediatamente anterior, o etanol era mais vantajoso em apenas 8 estados do país. Vale citar que essa pesquisa foi realizada com base na regra dos 70%. E é bem fácil de fazer o cálculo. É só pegar o preço da gasolina, dividir pelo preço do etanol, e se ficar entre 70 a 75, se torna mais interessante a utilização do etanol. Então, essa regra de 70% ela é válida, mas com o avanço dos motores, ele ficou, hoje poderia ser na faixa de uns 75%. E em meio ao aumento nos preços dos combustíveis mais tradicionais, há motoristas que consideram a possibilidade de adaptar o carro para usar o gás natural veicular, o GNV, por exemplo. Hoje o GNV está em torno de R$ 4,58, a média R$ 4,60, né, é o custo do GNV no Brasil. E hoje, para modificar o veículo, você vai gastar em torno de R$ 2 a 7 mil para fazer essa modificação. Então, assim, hoje não está valendo tanto a pena como valia no passado. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que esse veículo vai comprometer o porta-mala e também, depois na revenda, pode comprometer o preço, né, quando você vai vender. Então, hoje em dia não está valendo tanto a pena a utilização do GNV. Mas, independentemente da escolha do combustível, um ponto deve ser observado por todos os motoristas. Eu estou falando dos próprios postos. Pois é, mesmo que algum estabelecimento esteja com uma oferta mais acessível, é importante se atentar a alguns detalhes para não ter problemas futuros. Tem 2 equipamentos, quando você vai direto num posto de gasolina só, que você pode exigir, até para verificar se a gasolina ela é boa ou não. Tem um equipamento que se chama alteridor, que ele tem 20 litros, que você consegue saber se a quantidade de abastecimento é compatível com a quantidade que está naquele equipamento. E um outro equipamento se chama proveta, que ele vai medir se a quantidade de etanol na gasolina ela está correta ou não. Lembrando que a gasolina comum ela tem em torno de 27% de etanol e a gasolina aditivada tem em torno de 25% de etanol. Como você pôde ver, mesmo com fatores que fogem do controle dos motoristas, ainda existem alguns pontos que podem ser considerados na hora de escolher a melhor opção. E cá entre nós, na hora de economizar, toda ajuda pode sim fazer a diferença.